a questão da estética íntima não é simplesmente uma frescura, ou nossa, você não tem mais o que fazer da vida, não, você não trabalha não, para você ficar preocupada com uma região que está o tempo inteiro tampada. Mas olha, o que eu vejo no consultório, as pacientes que buscam, né, os tratamentos de rejuvenescimento íntimo, são pacientes extremamente afetadas do ponto de vista da sua autoestima e do ponto de vista da sua qualidade de vida sexual. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório para a ginecologista Cibele Bertoldo, ginecologista e ainda obstetrícia, e gosta, viu? Porque eu falei para ela, você ainda faz parte? Ela, ai, faço a minha cachaça, eu gosto. E hoje a gente vai falar sobre climatério, menopausa, reposição hormonal. Ela é uma caixa de ferramentas para a mulher, para a saúde da mulher. Bem-vinda! Obrigada, Carol, obrigada por me receber aqui. Eu que agradeço. Cibele, você teve neném recente, né? Na verdade, a gente pensa que é tão recente, mas já está com 8 meses. Imagino que a mentalidade, o modo de viver deva ter mudado, né? Também queria que você falasse dessa médica antes E e depois da maternidade. E, em consequência, logo em seguida, se você quiser já emendar, sua escolha pela medicina, o que você estudou. Aqui no Consultório Aberto, a gente abre essa porta mesmo de quem é você, o que você estudou, no que você se especializou, para quando alguém te procurar, né, assistir essa entrevista, saber exatamente por qual motivo buscar a doutora Cibele, ok? Ok. Então, por favor. Bom, eu fiz faculdade de medicina em Brasília, eu nasci em Brasília, então eu sou brasiliense mesmo, acho que eu sou essa leva brasiliense real. Então eu nasci em Brasília, fiz a minha faculdade de medicina aqui também, fiz a minha residência, as minhas 2 residências aqui também em Brasília, fiz no Hospital de Ceilândia de Ginecologia e Obstetrícia e fiz no HMIB, Hospital Materno Infantil, Medicina Fetal e Gestação de Alto Risco. Então, eu orientei inicialmente a minha carreira para obstetrícia, né? Você já deu um spoiler aí que realmente é uma cachaça a obstetrícia. É muito gostoso, né? O nascimento de um bebê, é o nascimento de uma família. Então, eu dediquei longos anos da minha carreira aí, 11 anos da minha carreira, exclusivamente à obstetrícia. Me subespecializei na medicina fetal. E para mim foi uma felicidade, assim, sempre foi muito gostoso, sempre curti muito as minhas consultas. Saí, inclusive, de atendimentos por convênio, justamente porque eu queria curtir as consultas, né, das minhas pacientes e que elas conseguissem tirar todas as dúvidas e viver aquele momento muito bacana junto comigo. Então, passaram-se esses anos, eu comecei a pensar em engravidar e falei, bom, eu vou querer engravidar e demanda bastante a obstetrícia, né? A obstetrícia demanda muito do médico especialista, então eu não queria entregar menos para as minhas pacientes. Então, eu sempre tive um cuidado muito integral, muito cautelosa na gestação, muito acolhedora, sempre tive muito próxima das minhas pacientes, então por telefone, por mensagem, sempre acompanhei todo o trabalho de parto, né? Sempre respeitei as escolhas das minhas pacientes, pela via de parto que elas queriam. Então, chegou um momento que eu falei, nossa, se eu não for focar só na obstetrícia, para onde eu vou? Não tem a menor chance de eu sair da ginecologia e obstetrícia, graças a Deus a nossa área é muito ampla,
né? Trabalhar com mulheres é muito amplo. E eu comecei a pensar bastante assim, as minhas pacientes ginecológicas, chegava um momento que eu não tinha para quem encaminhá-las, né? Exatamente nessa parte do climatério, da menopausa. Então, as pacientes tinham neném comigo, passavam o pós-parto, viravam pacientes ginecológicos, quando chegavam nessa época do climatério, da menopausa, aí essa paciente, eu não tinha para quem encaminhar elas exatamente para um especialista bacana mesmo. E aí eu falei, eu vou cuidar de mais essa fase das minhas pacientes. E aí eu fui maratonar realmente cursos e mais cursos. Investi muitos, muitos R$ 1.000 em cursos, porque não existe exatamente uma especialização em menopausa, né, oficial. Então, eu fui tirando de cada curso que eu ia, sempre me preocupei em fazer cursos de pessoas que eu considerava éticas, que tinham uma abordagem, né, segura na reposição hormonal. E aí fui tirando um pouquinho de cada aprendizado e hoje eu trabalho com isso assim de uma forma muito cautelosa, mas muito feliz, com excelentes resultados, graças a Deus. Então, para mim foi uma transição de carreira dentro da ginecologia, né? Eu ainda faço partos, mas realmente amplamente a ginecologia obstetrícia, o rejuvenescimento íntimo, que acaba que vem exatamente nessa fase também. Muitas no pós-parto procuram essa parte do rejuvenescimento íntimo, tem uma perda de peso grande, né? Ou retornam à vida sexual ali depois da maternidade, começam a se incomodar com uma área íntima. E outras pacientes, né? Depois que, graças a Deus, esse tabu da região íntima tem caído, assim como o tabu da menopausa caindo também. Muito, muito bom isso para a saúde da mulher. Mas eu vejo as pacientes buscando mais. Muitas vezes de uma forma funcional, querendo retomar a qualidade de vida, autoestima, qualidade de vida sexual. Então, agora eu estou nesse momento em que eu consigo realmente acompanhar todas as fases das pacientes. Eu tenho pacientes jovens, né, 19, 20, eu tenho um link muito bom com esse público, também com esse público, sempre tive, e a maternidade, o pós-parto, e agora, né, o climatério e menopausa. E uma visão diferente também, depois que eu fui mãe, eu tive uma visão muito diferente das mulheres. Eu senti na pele a revolução dos hormônios no pós-parto. Então, eu vejo a força que os hormônios têm no nosso emocional. Isso é real, é química cerebral, né? Então, isso se reflete, isso é um gostinho do climatério, mas no pós-parto. Então, eu tive essa experiência. E eu sempre tive uma empatia muito grande pelas pacientes gestantes, mesmo nunca tendo gestado, sempre compreendi muito, né, a revolução emocional do pós-parto, e agora eu compreendo também muito bem essas pacientes do climatério. Eu vejo como os hormônios vão ditar, vão desorganizar a vida se estiver em desequilíbrio. E o quanto isso reflete na saúde, nas relações profissionais, conjugais, né, em todas as relações dessa paciente. Faz todo sentido. E são as fases mais desafiadoras, né, que você atua e está do nosso lado aí nesse momento. Eu quero só que você explique um pouquinho, porque quando eu tive uma gestação de alto risco, né? Uhum. E aí o meu... como é que chama aquele Obstetra. acompanhamento? Obstetra? Mensal, não. Pré-natal. Pré-natal. Tá vendo o climatério? O pré-natal era de alto risco, só que eu nem entendia o que era isso, né? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente, para a nossa audiência, o que é, né, essa gestação de alto risco, quando é que ela se torna um alto risco e tem que ser acompanhada, porque você se especializou também nisso, né? Em gestação de alto risco. Clarifica para a gente um pouco. A gestação, ela se torna de alto risco principalmente quando existe patologias, doenças maternas, né, que vão influenciar naquela gestação. Então, uma paciente que evoluiu com a pressão alta, que evoluiu com diabetes gestacional,
que tem um hipotireoidismo severo. Então, essa paciente tem grandes chances de, essa doença tem grande chance de acometer o feto. Então, a partir daí, eu preciso cuidar da mãe e cuidar desse bebê, desse feto dentro da barriga. Então, é aí que funciona a medicina fetal, né? Então, é a gente entender, porque o feto, ele não é um bebê dentro da barriga, uma criança dentro da barriga. Um feto, ele tem todo um metabolismo diferente, uma circulação sanguínea diferente. Então, a gente precisa realmente se especializar na vida do feto em si. Então, a medicina fetal ela trabalha nisso. Então, durante a gestação, ainda dentro da barriga, eu consigo prevenir, né, doenças para esse bebê, cuidando da mãe. Então, esse pré-natal realmente precisa ser especializado. É muito importante, isso faz muita diferença para um bebê nascer com uma boa saúde, para interromper a gravidez no momento correto, né, para a gente ter um desfecho dessa gestação, um desfecho saudável e feliz para a mãe e para o bebê. Você conheceu o Dr. Walter, lá do Hospital da Ceilândia? Conheci demais, foi meu professor. Foi com ele o meu pré-natal. Foi com ele? Dr. Walter, eu fiquei do ladinho dele na minha residência fazendo pré-natal de alto risco muito tempo. Que legal. Ele é uma referência, ele é maravilhoso. Sim, sim. Deve ter aposentado já, né? Já aposentou. Minha mãe é dessa época, lá com ele. Depois eu vou te mostrar a fotinha, quem sabe você vai lembrar. Uhum. E era tão... Eu tinha tanta não noção, né? Porque eu sempre repito aqui que a gente é incentivada a aprender a colocar o absorvente e não engravidar. Uhum. Então, esse é todo o estudo que nos é passado, né? Isso sem falar do quanto isso impacta para esse tanto de infertilidade, para tanta coisa, o quanto que a gente foi, né, o tempo todo se assustando, né? Porque foi o melhor que os pais puderam fazer. Uhum. Então, eu não sabia o que era pré-natal. E quando chegou, que a minha mãe foi me levar, que eu fiz com o Dr. Walter, tinha plano de saúde na época, mas preferi porque ela trabalhava lá e ela falou, vai fazer com o Dr. Walter. E, enfim, aí eu cheguei, sentei, tô lá para consulta. Aí terminou, ele me pesou, né, mediu, falou isso, acho que ouviu. Tá, tchau. Eu falei, e que horas que vai começar o pré-natal? Aí a minha mãe, Carolina, isso é o pré-natal? Aí uai, mas não vai ter várias mulheres? E a gente vai aprender a cuidar da criança? Então eu imaginava que era que todo um curso mês de cuidados com o bebê. Era. O que é esse pré-natal? O pré-natal, ele é um acompanhamento, né? Então, a gente tem uma consulta normalmente mensal, né, para essa paciente. Muitas vezes a paciente, né, na gestação de alto risco, precisa de um acompanhamento mais de perto, então a gente, né, fica mais perto, essa paciente acaba indo mais frequente no consultório. Mas o pré-natal, no pré-natal a gente observa como está o bebê, a gente solicita todos os exames, né, verifica os exames dessa paciente, pesa a paciente, vê a pressão arterial dessa paciente, né? Precisa conectar todas as informações clínicas, né, com as informações laboratoriais e os exames de imagem, ultrassom desse bebê, né, a ecografia. Hoje eu faço ecografia no consultório mesmo, então todas as minhas consultas eu faço ecografia na paciente, tanto as pacientes de pré-natal quanto as minhas pacientes ginecológicas, porque isso eu não consigo mais fazer diferente. Eu tive esse aprendizado numa clínica que eu trabalhei muitos anos, e depois disso eu não consegui mais, porque eu preciso conectar a imagem com os exames laboratoriais com a história clínica da paciente. Eu preciso fazer essa linha de raciocínio, e isso faz toda a diferença para um pré-natal de qualidade. Inclusive, a gente estava falando, né, aqui no BEC, que a gente conversou, assim, a vida inteira, né? Acredito que identificar casos como aconteceu com você, que estava com os folículos com menos, conseguir prestar atenção nisso, um profissional que, além da consulta, está ali prestando atenção na reserva ovariana. Eu acredito que devido ao que você viveu, você presta atenção nessas meninas ali com 19, já começa a sinalizar isso. Faz sentido? Totalmente. Eu hoje, as minhas pacientes ginecológicas jovens, 20, 19, 20 e poucos anos, essa conversa já existe também. O congelamento de óvulos também foi um tabu
que caiu também, né? Inclusive o custo está mais acessível. Então, antes era uma coisa de famosos, né? Às vezes nem no Brasil, mas hoje a gente já tem já se difundiu essa informação de planejar, né? Fazer esse planejamento familiar em relação a quantos filhos, quando, né? Como isso vai acontecer na dinâmica familiar. E as mulheres hoje estão gestando mais tarde. Então, é muito importante que as pacientes se programem, porque a natureza é implacável com as mulheres. O nosso reloginho, tic-tac, está correndo. Então, do ponto de vista de fertilidade, a gente precisa planejar. Então, eu falo para as minhas pacientes que eu sou a louca do congelamento de óvulos, porque se eu tenho uma paciente ali, 20 alguns anos, e ainda não tem pretensão de ter filhos, ou realmente quer investir na carreira, que é muito comum, né? As pacientes querem investir na carreira, querem estar mais estáveis de relacionamento, financeiramente, para pensar na maternidade. Então, eu falo, programe-se, congele seus óvulos, porque é uma opção que você tem mais para frente, né, de viver a maternidade. Tem algum momento marcante na sua trajetória que você consiga se lembrar, né, que fez você perceber o verdadeiro sentido do seu trabalho na vida de uma mulher? Imagino que de várias, né, principalmente no que se trata de repor algo que está faltando, mas tem algo nesse sentido que você pode compartilhar? Além de viver essa questão do pré-natal e de participar desse momento tão transformador que é a maternidade, né? Quando eu decidi que eu iria fazer essa, nem falo uma transição, mas eu queria entender ainda mais dessa parte do climatério e da menopausa, eu já tinha feito vários cursos e comecei a tratar as pacientes. Mas uma pessoa da minha família, para mim foi um marco, assim, foi muito importante. Eu me senti segura para tratá-la e eu lembro que ela chegou no consultório vinda do psiquiatra e, como é uma pessoa da minha família, eu tenho intimidade, eu conheço o jeito. E ela chegou, assim, apática no meu consultório. E sempre foi uma pessoa muito agitada e tudo. E eu falei, o que está acontecendo? Você está tomando alguma medicação? Ah, estou tomando tal, tal, tal medicação. Eu falei, nossa, você tá irreconhecível. O que está acontecendo? Ah, eu vim para ver os meus hormônios. Eu falei, com certeza. E aí fui dar uma olhada nos hormônios. E essa minha familiar, a gente fez a reposição hormonal. Ela estava com muitas dificuldades no casamento, muitas dificuldades na questão profissional, porque ela estava desanimada, sem energia, a questão da memória, da cognição que ela precisava para trabalhar, ela estava se perdendo no trabalho dela, né? E, obviamente, o trabalho é implacável também, nos cobra isso diariamente. E ela, além de estar tomando medicação para dormir, medicação para ficar tranquila, porque ela estava tendo crise de ansiedade. E quando a gente fez a reposição hormonal e que ela voltou com outra fisionomia e assim, voltou a ser ela, né? Inclusive, essa é uma frase muito frequente no meu consultório. Doutora, eu não me reconheço mais. É o que eu mais ouço no meu consultório. É a frase principal para mim. Então, sempre, em algum momento da conversa, a paciente chega nesse ponto, doutora, eu não me reconheço mais. E ela estava assim, e neste dia, ela voltou a ser quem eu sempre vi. Quem eu sempre vi, da forma como ela sempre foi, mais ativa, mais agitada. E ela falou, nossa, eu fui salva pela reposição hormonal. E não usa medicação para ansiedade, não usa medicação para dormir, né? Então, não precisou disso. Não era depressão, era reposição da menopausa que a gente precisava, né? Então, não eram medicações. Hoje ela consegue dormir bem, ela tá bem. Isso me marcou muito. E eu falei, foi nesse ponto que eu falei, tá, tô no caminho certo. Tá aí. Isso me fez muito feliz. Hoje em dia, os tabus caíram bastante com relação à reposição, e você sempre fala, né, nas suas redes, e defende a ideia de que reposição hormonal não dá câncer. Não. Mas esse é um dos maiores medos, né, das mulheres, e mulheres inteligentes. Eu estava no salão agora há pouco,
com a Larissa, e ela falou, não, mas uma amiga minha falou que, olha, a reposição dá câncer, não faz... Ela engordou, a circunferência tá maior, super mais cansada, mais envelhecida. E eu falei, não precisa ser assim, procura alguém. Então, por mais, ainda é muito recente, né? E como você explica isso baseado em evidências? Apesar de a gente ainda estar em 2025, precisar explicar isso, isso tudo veio por conta do WHI, que foi um estudo muito grande, foi um dos maiores estudos de saúde feminina do mundo, que foi em 2002. Então, esse estudo, ele acompanhou milhares de mulheres. A ideia era acompanhar por 10, 20 anos, de mulheres em reposição hormonal, né, para menopausa. A questão desse estudo foi os hormônios que eles usaram. Então, eram hormônios conjugados de éguas prenhas, né, da urina de éguas prenhas. Então, não eram hormônios compatíveis, obviamente, né, com humanos, era um hormônio veterinário, né, e um hormônio de baixa qualidade. Então, você injetando um hormônio dessa qualidade, dessa falta de qualidade, numa mulher, realmente não era para dar uma coisa boa. E ao longo do estudo, o estudo, inclusive, ele foi paralisado no meio, nem no meio, inicialmente até, porque eles viram que algumas pacientes evoluíram com cânceres e tudo. E aí esse estudo foi paralisado. Pronto. E isso ganhou mídia no mundo todo, e reposição hormonal dá câncer, não faça reposição hormonal. Ok. Em 2012, esse estudo foi revisto, esse WHI foi revisto. Então, aí, 10 anos depois, esse estudo foi revisto e falaram, vamos fazer isso com hormônios bioidênticos, né? Com a nanotecnologia, tudo que evoluiu na ciência. Vamos usar agora esses hormônios bioidênticos, que realmente são compatíveis com seres humanos. E viu-se um evento maravilhoso. Proteção cardiovascular, proteção óssea, perda de gordura, aumento de massa muscular, proteção cerebral. Então, foi um outro boom. Só que não teve a mesma mídia que teve o boom de 2002 do câncer. Então, você vê, esse estudo de 2012. Então, esse estudo também durou 10 anos. E de lá para cá, é que a gente vem aos poucos quebrando esse tabu, e mais recentemente até algumas personalidades começaram a falar um pouco mais disso. As mulheres também se sentiram mais livres para falar sobre a menopausa, sobre os sintomas, sobre estar vivendo esse período. E a gente realmente tem conseguido fazer esse tratamento e desmistificar a questão do câncer na reposição hormonal. Ai, que maravilha, né? Cibele, e tem uma idade certa, quando é que ela tem que procurar um ginecologista, ou vai de organismo para organismo, para que a nossa audiência consiga, talvez, tá ouvindo muita coisa, aí ouve no Fantástico, acha que não é. Quando é que tem que se atinar para ir a uma consulta com o ginecologista? Uhum. Hoje, os estudos mostram que a paciente precisa iniciar a reposição hormonal quando ela começa a ter sintomas. Então, eu explico para as pacientes que a menopausa, ela é um evento. Então, a menopausa é a parada da menstruação. Ela é uma data. Ela é 1 ano sem menstruar. Então, essa paciente que ela está há 1 ano sem menstruar, ela pode falar, agora eu estou na menopausa. Então, a gente percebe que é um diagnóstico que a gente faz, né, olhando para trás, né, retroativo. Então, se o paciente ficou 8 meses sem menstruar e menstruou, ela não está na menopausa, ela ainda está no climatério ou perimenopausa. Climatério e perimenopausa é a mesma fase, é a mesma coisa. Então, essa paciente, ela pode começar a ter sintomas até 10 anos antes da parada da menstruação. Então, esse climatério, menopausa, ela acontece até 10 anos antes. E hoje, os trabalhos mostram que a forma mais segura e que preserva a qualidade de vida e a saúde dessa paciente é iniciar a reposição hormonal já quando ela começa a ter sintomas, até às vezes 10 anos antes. Por quê? Porque a gente vai usar muito menos hormônios. A gente vai poupar a paciente dessa transição traumática que é realmente a
parada da menstruação e a pós-menopausa, sem uso nenhum de hormônio. É muito traumático para a paciente, essa transição, sem usar hormônio nenhum. Então, a gente consegue fazer essa transição de uma forma mais suave, de uma forma segura, usando pequenas quantidades de hormônio à medida que essa paciente vai precisando, né? Então, paciente que começou a ter sintomas de irritabilidade, ressecamento vaginal, perda de memória, né, assim, cognição, uma dificuldade de compreensão. Às vezes uma coisa que você faz sempre, que você trabalha com aquilo, você tem que ler várias vezes o mesmo texto, que você já fazia isso antes e você não consegue entender aquilo. É uma paciente que se esquece muito das informações e sempre teve uma memória, assim, maravilhosa. É uma paciente com perda de libido importante, e esse também é sempre uma luzinha que acende no consultório. A paciente fala, olha, meu casamento tá ficando abalado, porque a minha libido tá muito ruim, o meu ressecamento vaginal está intenso, então traz oscilações hormonais, a paciente fica mais introspectiva, com tendência à tristeza, depressão, né? Então imagina o que esse conjunto de sintomas vai causar na vida da paciente. É uma revolução muito grande. E não precisa esperar realmente a paciente parar de menstruar para iniciar a reposição hormonal. A gente pode iniciar e poupar a paciente de passar por 10 anos de tantos sintomas. Eu gostaria que você me explicasse o lema: menor quantidade de hormônio para maior efeito. No que você estava trazendo aí, eu acredito que, né, eu compreendi um pouco. Quanto mais cedo eu começar, talvez você vai poder modular isso. Se eu deixar para esse momento desafiador, né? Não sei se é isso, mas explica para a gente por que você defende esse lema e como é a sua atuação. A pessoa já chega lá, você já coloca uma quantidade, você vai com parcimônia. Qual é a atuação mesmo, né, da doutora Cibele? Eu me preocupei em me especializar bastante antes de iniciar atendimentos específicos nessa área, justamente porque eu queria, eu sempre fui muito cautelosa no meu trabalho. Primeiro que eu trabalhava com, né, um bebê, não é só um bebê e uma gestante, é uma família, todo mundo. Então, quando eu fui, né, trabalhar nessa parte hormonal, a gente também está mexendo com uma família inteira, com um casamento, com relações profissionais, com tudo o que isso envolve. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes que eu uso, a minha intenção é sempre usar a menor quantidade de hormônio para ter o melhor efeito. Porque hoje, nós sabemos que não existe mais um prazo para fazer reposição hormonal. Então, hoje a paciente pode fazer reposição hormonal por 10, 15, 20 anos. Né? Não existe um prazo definido para parar a reposição hormonal. Isso vai depender das condições de saúde da paciente ao longo desses anos. Então, pensando nisso, se eu iniciar essa paciente com uma grande quantidade de hormônio no início, à medida que vamos envelhecendo, vamos precisando de mais quantidade de hormônio. Então, é natural que eu vá precisando aumentar paulatinamente a quantidade desses hormônios para essa paciente. Então, se eu iniciar já com a quantidade alta de hormônio no início, eu não vou conseguir sustentar esse tratamento por muito tempo sem colocar essa paciente em risco. Então, se a paciente pretende fazer uma reposição hormonal de uma forma segura, é muito importante que essa paciente, quando ela chega para mim, eu equilibro vitaminas, minerais, desinflama essa paciente, desinflamar a paciente, muito importante para que a gente consiga usar uma quantidade menor de hormônios para essa paciente, liberar esses receptores. Então, eu faço toda uma consulta, né, uma anamnese, todo o histórico clínico dessa paciente, o contexto de vida dela, do casamento, da profissão, de família, como são os hábitos, o estilo de vida dessa paciente, para que eu consiga fazer uma reposição hormonal eficaz, né, que seja segura para essa paciente e que a gente consiga fazer isso por o período que ela precisar. Então, por 10, 15, 20 anos, eu consiga fazer isso mantendo a saúde dela. Então, não faz sentido, né, a gente fazer reposição hormonal hoje, ela é feita justamente para a gente manter saúde. Ela é preventiva. Ela previne eventos de demência, Alzheimer, ela previne fraturas, né, uma paciente com osteoporose que
pode espirrar e quebrar uma costela espontaneamente. Uma mulher com osteoporose, ela não precisa cair para quebrar um osso. Então, isso é muito importante. Então, a reposição hormonal, ela é uma medicina preventiva da saúde dessa mulher. Então, eu não vou estar fazendo isso se eu iniciar já uma reposição hormonal com uma alta dose de hormônio. Tenho duas dúvidas. O que é esse desinflamar? Como ele acontece? O que é alguém inflamado? E o porquê desinflamar? Que você falou que ao desinflamar, você meio que, sei lá, abre canais aí, que isso vai ficar, né, nos neurotransmissores. Com menos eu vou atingir mais. É como se fosse isso. Explica pra gente, por favor. E depois, eu faço depois que você explicar. Então, uma paciente desinflamada, né, o que é isso? Eu preciso na maior parte das vezes, infelizmente, mas eu preciso mudar o estilo de vida dessa paciente. Então, uma coisa que eu sempre falo no meu consultório é da atividade física. Então, a musculação é inegociável no meu consultório. É algo que eu bato nessa tecla, porque não tem jeito. Nós precisamos de atividade física, principalmente da musculação, né? Melhorar essa sensibilidade à insulina, preservar a função cardiovascular dessa paciente. Com isso, eu já estou prevenindo hipertensão, já estou prevenindo um diabetes, né? Eu estou melhorando a condição vascular dessa paciente, circulação sanguínea. Então, também já estou pensando numa condição, né, de fluidez dos vasos sanguíneos, né, preservando massa muscular dessa paciente e, consequentemente, massa óssea, os músculos que sustentam os nossos ossos. Então, a musculação, ela tem N benefícios, fora que ela já previne contra vários tipos de câncer, né? Então, se a paciente está tão preocupada com o câncer, a ideia dela, ela não pode tirar da cabeça dela de fazer atividade física. Então, a atividade física já é a primeira coisa que eu preciso fazer para desinflamar essa paciente. Outra mudança no estilo de vida é a dieta, né? Então, as pacientes precisam se alimentar bem. Graças a Deus, eu recebo as minhas pacientes, elas não se alimentam mal. As mulheres hoje têm tido uma preocupação em se alimentar melhor, né, por uma questão de saúde, realmente descascar mais e desembalar menos, então usar menos produtos processados, industrializados e se alimentar mais de frutas, legumes frescos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer alguns ajustes, sim, mas eu até oriento um pouco mais a dieta para essa paciente, muitas vezes, ter uma perda de peso, né? A gente sabe que hoje a obesidade e o sobrepeso, a gordura, ela é inflamatória, né? Então, uma paciente obesa é uma paciente inflamada. Uma paciente com sobrepeso, ela é uma paciente inflamada. Então, é uma coisa que a gente faz em conjunto ali, orientar essa paciente à perda de peso. Então, melhorando a dieta e fazendo atividade física, equilibrando vitaminas, minerais, para melhorar, né, essa paciente. Então, uma paciente anêmica, com uma ferritina baixa, uma paciente com vitamina B12 baixa, uma paciente que está com a vitamina D baixa, uma paciente sem energia, sem ânimo, inclusive para fazer atividade física. Então, eu preciso equilibrar essa paciente para ela ter condições de fazer essas mudanças no estilo de vida e para que a minha reposição hormonal, com menor quantidade de hormônios, seja eficaz. Maravilha. Tudo se conecta. Sim. A osteopenia é diferente da osteoporose. Primeiro explica essas duas coisas e por que isso se potencializa, ou tem gente que já tem antes, porque inclusive esse foi um dos meus sustos, tá? E aí eu já querendo voltar para a musculação, mas sem força, sem ânimo. E eu sou a energia em pessoa. Eu sou porque eu vou continuar sendo. E agora já retornei. Estou fazendo musculação uma vez por semana e estou fazendo pilates 2 vezes. Para retomar a função foi uma decisão, mas realmente eu não estava conseguindo, porque eu precisava guardar energia para o tanto de coisa que eu fazia aqui. E aí eu fui entender também que o osso influencia, que até os ossos, se eu não fizer musculação ou fazendo, protege. Clarifica isso para que as pessoas, para que você realmente perceba o quanto a sua ação hoje pode impactar bastante, porque se eu tivesse começado lá atrás, eu não estaria, né, vivendo dessa forma, e é algo sério, né, doutora? Muito, muito. Então, a osteoporose é uma evolução da osteopenia,
Então, a gente vai perdendo cálcio nos ossos e vai ocorrendo uma fragilidade desses ossos, né? Então, essa paciente com osteopenia, ela já tem uma diminuição da massa óssea. A paciente com osteoporose, ela tem uma diminuição mais severa. A osteoporose já é uma situação mais grave de perda óssea. Por isso que podem acontecer fraturas espontâneas em pacientes que têm osteoporose, né? Então, no que isso... qual é o hormônio que atua aí? Principalmente o estradiol. Então, o estradiol, a gente tem 3 hormônios principais que, né, ocorrem uma queda importante na menopausa: estradiol, progesterona e testosterona, né? Mas realmente a estrela da reposição hormonal é o estradiol. O estradiol é o maestro das principais funções ali na reposição hormonal, porque vai regular os principais sintomas dessa paciente. Então, o estradiol, essa paciente que tem um estradiol baixo, que ela está, né, na menopausa, no climatério, e não repõe, a paciente vai perdendo massa óssea. Uma paciente que ela não faz atividade física, ela tem baixa massa muscular. A massa muscular é o que sustenta os nossos ossos. Então, pensa no combo de uma paciente que já está com perda de massa óssea, ela tem uma baixa massa muscular, fora que esse combo aí já é uma paciente sem autonomia. É uma paciente que vai ter uma velhice em cima da cama, com certeza, né? Então, é uma paciente que vai perdendo autonomia e a reposição hormonal ela vai atuar nisso. Reposição hormonal com atividade física vai levantar essa paciente, literalmente, da cama e na vida, né? Então, a gente ter banco de músculos faz toda a diferença. Recentemente saiu um trabalho sensacional nas grandes revistas científicas sobre a massa muscular de membros inferiores nas mulheres e o risco de demência. Então, a gente realmente é protetor. Massa muscular em membros inferiores é protetor para a paciente na parte cognitiva, né? A gente preservar essa parte cognitiva da mulher ao longo do nosso processo de envelhecimento. Então, fazer a reposição hormonal, a gente repor, cada hormônio ali tem a sua função na reposição hormonal, muitas vezes se conectam, mas o estradiol é o principal, é o que causa os maiores sintomas, mas também é o que melhora, é o que resolve grande parte das coisas também. Maravilha, vamos falar agora de saúde íntima e autoestima. Eu acredito que muitas pessoas, né, a gente estava conversando isso também, né, que era um tabu, então hoje já está se aceitando esses procedimentos, né, mas tem gente que ainda acha que é luxo, que é bobagem. Qual a sua percepção, né, e por que dedicar-se também a esse cuidado? A vida das mulheres, assim, é baseada em tabus, né? Como é difícil, como a gente está o tempo inteiro tendo que ultrapassar, quebrar tabus. Atualmente, eu vejo que ainda o mais difícil a se ultrapassar é esse tabu da região íntima, da questão... o nome estética íntima acabou, né, sendo um pouco deturpado em relação a isso, né? A questão da estética íntima não é simplesmente uma frescura, ou nossa, você não tem mais o que fazer da vida, não, você não trabalha não, para você ficar preocupada com uma região que está o tempo inteiro tampada e que, né, que não é vista o tempo inteiro. Mas olha, o que eu vejo no consultório, as pacientes que buscam, né, os tratamentos de rejuvenescimento íntimo são pacientes extremamente afetadas do ponto de vista da sua autoestima e do ponto de vista da sua qualidade de vida sexual, né? Então, hoje, a gente tem pacientes, por exemplo, que tem aumento de grandes lábios, de pequenos lábios, né? Que é aquela hipertrofia de pequenos lábios, que são tão importantes que existem pacientes que não conseguem ter relação sexual com o seu marido sem que ela se incomode ou sem que ela tenha lacerações, né? Pode realmente, essa pele pode entrar no canal vaginal durante a relação sexual e isso causar uma laceração, sangramento, tudo, uma dor, né? Então é uma paciente que ela tem que o tempo inteiro tem que se preocupar com aquele excesso de pele ali, simplesmente para ter uma relação sexual funcional ali com o seu parceiro. Então percebe que não é simplesmente uma questão de estética, uma coisa supérflua. Na maior parte das vezes é uma paciente que busca por uma questão funcional, que está em sofrimento psíquico por conta disso. Então, pacientes que têm a sua vida sexual
travada, que muitas vezes não consegue ter relação sexual, que tem vergonha da sua região íntima, né? Alguns pacientes que passaram, às vezes, por processos de emagrecimento, fizeram uma cirurgia bariátrica, tiveram uma perda de peso grande, e que tiveram muita flacidez da região vulvar, e essa paciente se incomoda na hora da relação sexual, porque a paciente, a mulher, ela precisa estar à vontade, né, no momento da relação, para ela ter um momento satisfatório, né? Então ela precisa estar satisfeita com aquilo. E se ela não tem essa segurança, ela não consegue ter uma boa relação sexual, uma boa vida sexual, qualidade de vida. Então, não é simplesmente uma questão Para de ficar luxo, bonitinha. supérfluo, não é só para ficar bonitinha. É claro que a gente pode, né? A gente tem também, né, mecanismos e tecnologias e tudo para a gente ficar cada vez melhor, mas na maior parte das vezes não é só isso. Então esse é um tabu muito importante que precisa ser quebrado. Tanto que eu atendo meninas jovens, né? Que isso não acontece só em mulheres mais velhas. Eu atendo meninas jovens que já têm a vida sexual abalada por não conseguir ter relação sexual, por não ter segurança ali com a sua região íntima. Por achar que tá feio, que não é. A internet, eu acho que essas meninas vão sofrer mais do que a gente, né? Porque elas têm um parâmetro de comparação com as redes sociais, com a internet, muito importante. E talvez elas não tenham a maturidade de uma mulher mais madura para, né, ter o senso crítico de lidar com essas informações também. Sim. Hoje você é referência em rejuvenescimento íntimo. Eu gostaria que você explicasse qual a gama de procedimentos que você faz e a aplicabilidade para que serve, né, cada um, se você faz também cirurgias, né, laser, tudo isso. Bom, nessa parte de rejuvenescimento íntimo também, ela é muito ampla, né? Então, essa paciente, ela pode ter queixas de escurecimento da região íntima, então a gente tem os procedimentos de clareamento que combinam, né? Os protocolos de clareamento, eles vão combinar laser, com microagulhamento, com peeling, né, para fazer o clareamento dessa região íntima. Eu costumo falar para as minhas pacientes que tudo que a gente faz no rosto, a gente pode fazer na região íntima. Inclusive, são os mesmos produtos. Então, o laser que as mulheres, né, fazem no rosto, nós temos é a mesma máquina com a ponteira vaginal. Então, a gente consegue fazer dentro do canal vaginal. É uma paciente que tem, às vezes, queixo de frouxidão vaginal, né? Então, essa paciente, a gente faz o laser íntimo para estimular colágeno, elastina e fazer retração desses tecidos, né? Para essa paciente ter essa sensação de uma musculatura mais firme na região vaginal. A paciente que teve, né, uma perda de peso grande, um emagrecimento, ou, né, decorrente do próprio processo de envelhecimento, uma flacidez na parte externa, que é a vulva, né? Então, essa paciente, ela pode fazer preenchimento, né, com ácido hialurônico, mesmo que nós fazemos no rosto, com o mesmo produto, nós podemos fazer preenchimento nessa região íntima para também deixar o aspecto, né, dessa vulva mais agradável para a paciente. E eu sempre foco que a paciente é que tem que estar se sentindo bem. Não é o namorado, o marido, sei lá o quê. Mas ela gostou, ela está se sentindo bem, ótimo. É isso. A paciente que tem foliculite, né, uma aspereza da pele, da vulva, a gente pode fazer procedimentos como laser, né, e peelings também, para melhorar a textura dessa pele da vulva, né? Então, hoje a gente tem muitas funcionalidades. Uma paciente que tem incontinência urinária, que é uma coisa muito comum, cada vez mais comum no consultório, desde pacientes jovens, são os escapes de urina, né? Essa paciente que tosse, espirra, pula e tem um escapezinho de urina. Então, começa sempre com um escapezinho de urina. E eu sempre explico para essa paciente, já vamos tratar, porque é um processo crônico e é um processo progressivo. Só vai piorar, não vai melhorar. Então, para a gente poder fazer esse tratamento o quanto antes e parar essa evolução da incontinência urinária. Então, isso também é feito com laser íntimo. Maravilha. Você agora tem a intenção de unificar alguns tratamentos.
Quais são os tratamentos que você quer unificar e qual a importância disso para o futuro dessa medicina feminina? Quando eu fiz a minha clínica, o meu sócio ele é dermatologista, né? Então a gente inclusive resolveu se juntar porque nós temos o mesmo público, né? O mesmo público, ele tem um público bastante público masculino também, mas a maior parte ainda é feminino na dermatologia. E hoje a minha ideia é que a paciente dentro da minha clínica ela consiga se tratar em todas as suas fases e ter tratamentos complementares de uma forma mais prática, né? Hoje o tempo é muito valioso para todo mundo. Então, uma paciente que ela consegue ir na clínica e fazer tratamentos de uma forma, né, mais organizada e mais rápida é o ideal para todas as pacientes, né, na correria que a gente vive hoje. Então, a minha ideia é unificar os planos de tratamento. Então, isso aconteceu assim à medida que eu fui atendendo e vendo as necessidades das pacientes. Então, praticamente todas as pacientes vêm com uma queixa de sobrepeso. Eu quero perder peso, eu quero perder peso. Eu comecei o climatério e realmente ganhei peso. Isso é fato por conta da queda dos hormônios, principalmente do estradiol. Então, a minha composição corporal mudou muito, eu quero perder peso, e realmente muitas pacientes precisam ter essa perda de peso, só que fazer isso de uma forma segura e tranquila para essa paciente, prática. Então, a minha ideia é unificar esses planos de tratamento, reposição hormonal, orientação nutricional, orientação endocrinológica, fazer bioimpedância para avaliar a composição corporal dessa paciente, então ela consegue fazer isso na clínica também, né, ver a composição dela de massa muscular, de massa óssea, de percentual de gordura, para a gente conseguir equilibrar isso, né, até com os hormônios. Mais uma vez, na obstetrícia eu fazia isso em relação ao pré-natal, ultrassom, exames, clínica da paciente. E eu também preciso fazer isso na terapia de reposição hormonal. Então, ver qual é a composição corporal dessa paciente, o estilo de vida dela, o estilo de dieta dela, né, e conseguir conciliar tudo isso no mesmo espaço. Então, essa é a minha ideia na Unic, né, na minha clínica. Então, que a paciente consiga ter todo esse atendimento, esse acolhimento no mesmo local. É uma maravilha, até porque tudo vai se conectando, como você trouxe, e como é que eu vou saindo para cada lugar. E aí passa uma coisa, essa integração, acredito que vai surtir primeiro o acompanhamento, né, o follow e o melhor resultado. Com certeza. Cibele, como você vê o papel da tecnologia, da medicina, hoje na medicina aplicado, né, a importância dele é muito importante, o que vem por aí, né, no futuro? As tecnologias estão evoluindo cada vez mais, né? Desde exames, né, exames genéticos. Eu acho que a grande sacada agora são os exames, né, genéticos para a gente avaliar essa paciente mais a fundo. Como avaliar mais a fundo do que avaliando, né, o DNA dessa paciente, todas as suscetibilidades genéticas, né, de doenças que essa paciente tem. Então, a medicina hoje, ela é preventiva, ela não é mais uma medicina de doença, né? Ela não é mais uma medicina que espera o paciente adoecer para tratar. Então, essa medicina puxa tecnologias também que sejam armas para a gente poder prevenir doenças. Então, hoje eu acho que a genética, né, a análise desde antioxidantes, análise genética em relação à predisposição a cânceres, né, de dieta. Então, hoje a gente consegue fazer essas avaliações. Hoje ainda são muito caros os testes genéticos, né, os mais apurados. Existem testes mais baratos, mas que também são muito amplos, não dão muitas informações, muitas armas, mas testes mais específicos são extremamente importantes para a gente conseguir orientar os tratamentos, a gente ter a medicina de precisão, ser cada vez mais preciso e assertivo nos nossos tratamentos, para que essas pacientes consigam se beneficiar cada vez mais, né? Então, eu acho que daí a tecnologia vai avançando muito. E as máquinas, né, do ponto de vista de rejuvenescimento, as máquinas estão sempre evoluindo. Acho que nunca eu vi tantos lançamentos de tecnologias, né, para rejuvenescimento. E
mais uma vez, o rejuvenescimento de qualquer parte do corpo e da região íntima, tá? Estamos acompanhando tudo. É perfeitamente possível a gente fazer tudo isso na região íntima também. À medida que a paciente vai demandando, a gente consegue dar esse retorno para a paciente de tratamento. Maravilha. Sibeli, se eu decidir escolher me tratar com você, você sempre traz essa questão de tratar a mulher, tratar a sua paciente como um todo. O que que você vai fazer? Vou, a partir de agora, me cuidar com você desde a parte ginecológica, como é esse todo? Trabalhando nessa parte, né, do climatério e da menopausa, mais uma coisa da medicina que mudou bastante é a multidisciplinariedade. Então, a gente lança mão de diversas outras especialidades para a gente conjugar um tratamento eficaz para nossa paciente. Então, tratar a mulher como um todo, hoje, o ginecologista não é mais um coletor de Papa Nicolau. Quem é assim já perdeu muito espaço no mercado. Isso não existe mais. Hoje, realmente, o ginecologista ele é um médico da mulher, como um todo, no corpo inteiro. Então, eu avalio a paciente desde a queda de cabelo, das unhas fracas, das questões ginecológicas, das mamas, da pele, de tudo, né, da libido. Eu pergunto para essa paciente, né, se essa paciente, como é que estão as relações dessa paciente, como está o emocional, como são as relações familiares dela, porque isso tudo vai influenciar no meu tratamento. Então, eu preciso entender o contexto de vida dessa paciente para eu ter assertividade no meu tratamento também. Então, hoje uma paciente que ela vem se tratar comigo, a gente tem 1h30 de consulta, né? Inicialmente a minha consulta dura 1h30 para eu conseguir com tranquilidade entender as dificuldades dessa paciente, entender tudo isso, relacionar isso com os exames laboratoriais que eu peço, fazer o exame de ultrassom nessa paciente. Então, eu vejo a parte ginecológica ali na imagem, eu mesma avalio, né, como é que está essa parte ginecológica do ponto de vista do exame de imagem, fazer o pedido e atualizar todos os exames dessa paciente. Então, de forma preventiva, uma paciente acima de 45 anos precisa fazer uma revisão no cardiologista, uma videocolonoscopia, que é para avaliar a parte intestinal. Então, a gente tem hoje protocolos preventivos em relação a isso. Ecografia de tireoide, mesmo que essa paciente não tenha nenhum histórico. Eu tive já a bênção de pegar diagnósticos muito iniciais de câncer de tireoide em pacientes minhas, justamente por pedir esse exame, tá? Ecografia de tireoide. Então, essa paciente conseguiu tratar e conseguiu se curar porque foi identificado precocemente. É um câncer muito silencioso, assim como o câncer de intestino. Então, mamografia, ecografia de abdômen, então, para a gente ver se essa paciente tem gordura no fígado, então isso já nos diz também um pouco da alimentação dela. Então, tudo isso eu preciso fazer numa primeira consulta. A minha paciente, ela sempre tem uma relação muito próxima comigo, então as minhas pacientes têm o meu contato é quase público, inclusive. Uma vez, minha paciente falou, eu peguei seu contato no grupo de mães, e é o meu contato pessoal, não era da minha secretária, porque as minhas pacientes têm o meu contato pessoal, as pacientes me ligam, me mandam mensagem, falam comigo com frequência. Eu não tenho essa questão, nossa, os pacientes não ficam te mandando perguntas sábado à noite. Gente, não. Eu sou muito sortuda, as minhas pacientes têm muito bom senso, mas eu realmente acredito que é porque a gente tem uma consulta com tempo, com tranquilidade, para ela tirar todas as dúvidas dela. Então, uma paciente que ela fica confusa, ela fica insegura e ela vai ficar mandando mensagem para o médico dela, é normal, né? Então, eu tenho muita tranquilidade, eu tenho uma relação muito boa com as minhas pacientes e quando acontece de precisar falar comigo no horário, né, eventual, um sábado, num domingo, num feriado, eu não tenho problema nenhum nisso. Normalmente são pacientes que estão precisando realmente ali em algum momento. Então, esse contato próximo traz uma acolhida muito importante, num momento muito difícil, muito desafiador para a mulher, né? Então, tá junto com a médica dela, eu entendo que é muito importante. Ela não se sentir desamparada, ela não sai da porta do consultório e fala, meu Deus, eu só vou voltar daqui a 6 meses, socorro. Não,
Até porque né, terapia de reposição hormonal, ela é uma terapia de ajustes. Até a gente chegar num nível hormonal em que a paciente está se sentindo bem, na ponto de vista dos sintomas, que estamos equilibrados nos exames, isso demanda algum tempo e nós precisamos estar sempre ali em contato. Então, isso é uma coisa que eu lido com muita tranquilidade com as minhas pacientes. Quando você olha para a sua trajetória, desde a ginecologia, obstetrícia, como você está realizando hoje, né, mais amplamente, o que mais te orgulha? Ai, me orgulha a forma de cuidar. Eu acho que isso foi uma preocupação que eu sempre tive desde o início. Eu acho que isso foi uma coisa que me puxou para... Eu pensei em fazer medicina para fazer ginecologia. Não foi a ginecologia que me ganhou depois da medicina. Porque eu sempre quis trabalhar com mulheres. Então, esse cuidado com a mulher, eu falo que eu entendo muito de mulher, gente. Tem um negócio que eu sei nessa vida de mulher. Então, esse cuidado, nas diversas fases, formas diferentes de cuidar, porque são demandas diferentes, mas desde a paciente adulta jovem, ali, 18, 19 anos, até a maternidade e a menopausa, são formas diferentes de lidar, e me orgulha muito que eu consigo. Realmente eu consigo ter uma paciente segura, uma paciente tranquila, de ter excelentes resultados com os meus tratamentos, de uma forma ética principalmente, né? Clara com a paciente, dos riscos, benefícios, tudo, isso tudo é conversado muito abertamente com as minhas pacientes. Então, eu tenho muito orgulho da relação que eu tenho com as minhas mulheres. Maravilha. E para o futuro, daqui 5 anos, o que a gente pode aguardar da doutora Cibele? Eu quero evoluir cada vez mais a minha clínica, né? Minha clínica é uma bebê agora, né? Nós temos, né, menos de 1 ano de abertura da clínica, então eu quero evoluir a minha clínica, evoluir nessa unificação dos planos de tratamento, fazer com que a paciente consiga ter cada vez mais praticidade para tratar a sua saúde, né? Mais segurança, mais praticidade, porque quem está dentro da minha clínica normalmente é alguém que eu confio, né? Então, que eu vou, né, indicar a minha paciente. Então, eu quero que a paciente consiga se sentir segura e acolhida no ambiente que eu planejei, especialmente para elas. Maravilha. Gostaria que você, antes da gente fazer o quadro final, desse uma mensagem, um conselho, né, dica. Eu falo que ninguém estuda tanto para dar dica. Que você falasse com essa mulher, né, para que ela realmente se atentasse, por mais que foi super importante que a gente falou aqui, ou até uma outra mensagem, se você pudesse que essa mensagem chegasse longe, bem longe, que mensagem seria? Olha, uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes é: ouçam-se. Vocês precisam escutar o corpo de vocês. Para um pouco na correria do dia, na correria do casamento, do trabalho, dos filhos, e escuta um pouco o que está acontecendo agora. Quando você chega no momento em que você fala que eu não estou me reconhecendo, você já viu que tem alguma coisa errada. Às vezes você até sabe em que pontos não, né, você não está conseguindo se conectar, mas busque ajuda. Busque ajuda especializada. Hoje existem excelentes profissionais. Hoje existe solução, né, para um sofrimento que você possa estar vivendo. Então, hoje a ciência ela evoluiu muito. Não há necessidade que as mulheres passem por uma velhice sem saúde, sem autonomia, né, por problemas no casamento, mulheres jovens passando por problemas no casamento, problemas sexuais, disfunções sexuais, psiquiátricas, psíquicas. Então, busque ajuda, né? Não é necessário, não precisa e não é normal. Não é normal você não se sentir bem. A mulher, ela precisa se priorizar, né? Existe uma cultura muito enraizada nas mulheres de que é normal sofrer. Não é normal. Busque ajuda. É possível. Lindo. Quadro final na ponta da língua, onde eu falo uma frase e você traz uma resposta espontânea, rápida, de uma frase ou de uma palavra só. Podemos? Preparada? Preparada. Uma palavra que define mulher na menopausa. Revolução. O maior mito sobre reposição hormonal.
Câncer. Se a paciente sempre está preocupada com o câncer. Uma mudança simples que transforma o dia da paciente. Atividade física. Atividade física é essencial. Estética íntima é? Não vou falar essencial, mas é qualidade de vida. Um conselho que você daria para todas as mulheres de mais de 40? Façam atividade física, cuidem do emocional. Eu costumo falar que é o tripé da sobrevivência. Atividade física, cuidar da saúde e cuidar da mente. Um erro comum ao buscar rejuvenescimento íntimo. Achar que a imagem que você vê nas redes sociais é uma imagem possível para você. Ciência ou sensibilidade? Sensibilidade. Ela leva à perfeição da ciência. Um hábito que toda mulher deveria adotar. Fazer exercícios de respiração para a cabeça, para o corpo, para a ansiedade, é essencial. Um momento em que você sentiu, é por isso que eu escolhi essa profissão. Em todas as vezes que eu consigo, que a paciente retorna no meu consultório, eu consigo sentir gratidão, né? Quando eu consigo solucionar o sofrimento de uma paciente. Cibele. Cibele está em constante crescimento, mas eu tenho um orgulho enorme da Cibele de hoje. Eu tenho uma longa estrada e eu me orgulho de cada parte dela. E hoje eu continuo evoluindo, eu entendo que eu estou no caminho certo e eu só quero continuar fazendo o bem, me sentindo bem e feliz na minha vida. Que bom, que assim seja, né? Obrigada, foi ótimo. Gostei muito, muito obrigada mesmo. Obrigada. E a porta do consultório continua aberta. Quando quiser voltar, já seja muito bem-vinda, viu? Que ótimo. Logo. Para você, espero que você tenha gostado tanto quanto eu. É muito importante que você compreenda mais do que isso, que você coloque em prática o que você tem ouvido aqui. E se conhece alguém que está merecendo, não é nem precisando, porque eu acho que precisar de uma conscientização tão profissional, embasada em ciência, em experiência, encaminha para melhorar aí o mundo. Olha, pessoas felizes e saudáveis dão muito menos trabalho. E como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrar a doutora Cibele e até o próximo consultório aberto.